Fala galera, então vamos dar continuidade aí à nossa revisão de matemática para a prova da ESA, tá ok? Olha, o assunto de hoje é um assunto muito importante, porque é um assunto que tem sido, tem aparecido em várias provas, vários concursos. E é essencial você estar acompanhando essa aula aí conosco, tá ok? Lembrando, se você não é inscrito no canal, se inscreva e compartilhe para ajudar a fortalecer o nosso canal, tá bom? Nós devemos abordar essa questão da ESA aí, ó. Se decompusermos em fatores primo o produto dos números naturais de 1 a 200 e escrevermos os fatores comuns em uma única base, o expoente do fator será. Então, para resolver essa questão, a gente precisa do conhecimento sobre o teorema de Legendre, que é um teorema que nos ajuda a decompor o número fatorial em fatores primos, tá ok? Antes de resolver essa questão, gostaria de fazer uma breve revisão com você, ou para você que nunca viu esse assunto, para que você tenha esse conhecimento, tá ok? Para que você, ao fazer uma prova, um concurso, através desse conhecimento, você não deixe essa questão passar em branco, tá ok? Então vamos lá. O que é o teorema de Legendre? Deixa eu só apagar aqui, ó. Deixa eu só tirar o símbolo aqui, para a gente ter um pouquinho mais de espaço. Aí. Teorema de Legendre, o que ele vai fazer? Como diz, transforma um número. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Aqui. Achei. Então ele transforma um número fatorial em. Decompõe o número fatorial em fatores primos, tá ok? Então, como exemplo aqui, ó. Deixa eu só explicar para você. Vou pegar aqui, ó, 5 fatorial, tá bom? 5 fatorial. E existe duas formas de você resolver esse tipo de exercício. Através do teorema de Legendre e através de um outro método que eu vou ensinar para você depois, tá? Mas eu quero que você entenda o porquê, porque o segundo método ele é mais direto, mas eu quero que você entenda da onde surgiu, tá ok? Então por isso que eu vou ensinar o teorema de Legendre, depois eu vou ensinar um caminho mais direto, um bizu mais direto para você fazer, mas quando você usar ele, você saber o que você está fazendo, para não ficar perdido, tá ok? Porque tem muita gente que faz tal coisa, mas o legal é você saber o porquê você está fazendo, tá bom? Então, ó, temos aqui o 5 fatorial. O que é o 5 fatorial? É 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes um, tá? Então acontece, o 4 não é primo, então nós temos que decompor, o teorema de Legendre ele fala que para a gente decompor todos os fatores em fatores primos, tá bom? Então, em vez de 5 aqui, olha lá, esse 5 vai ficar porque ele é primo, em vez de 4 a gente vai colocar o quê? 4 ao quadrado, tá bom? O 3 é primo, vai ficar 1 sobre a 1, e o 2 é primo elevado a 1. E o 1 não é primo, mas 1 é 1 elevado a 1 elevado a 1 é 1 mesmo. Então, o que acontece? O 5 fatorial ele é a mesma coisa que a multiplicação desses fatores. Ou seja, ele é a mesma coisa. Ela é a mesma coisa que o 5. Por exemplo, aqui nós temos o 2 e aqui também temos 2, fator de base 2 fator de base 2. Só que um está elevado a 2 no elevado a primeira, a gente pode somar de acordo com as propriedades da potenciação, certo? Então vai ficar 2 elevado a 3, que mesma base somos expoente, e 3 elevado a 1. Só vou organizar aqui, ou seja, o 5 fatorial ele é a mesma coisa que 5 elevado à primeira vezes 3 elevado à primeira vezes 2 elevado ao cubo. Ok? Certo? Se a gente for realizarmos essa multiplicação, vai ser a mesma coisa que fazemos a multiplicação aqui desse 5 fatorial. Tá ok? Por exemplo, 5 vezes 4 aqui vai dar o quanto? Vai dar 20, certo? 5 vezes 4, 20. 3 vezes 2 vezes 1, aqui vai dar 6. Ou seja, aqui vai dar 120, tá bom? 5 ao 4, 5, 3 elevado a primeira, 5 elevado a 1, a primeira é 5, 3 elevado a 3, a primeira vai dar 3 mesmo, e 2 elevado ao cubo, 2 ao cubo vai dar 8, certo? Ó, 5 vezes 8 vai dar 40, vezes 3 vai dar 120, ou seja, mesma coisa aqui, tá ok? Então, de forma resumida, quando, por exemplo,
Se eu quero saber quantos fatores de base, qual é o expoente do fator de base 2, por exemplo. No caso do 5 fatorial, qual é o fator de base 2, qual é o expoente dele? Então nós temos aqui, ó, o expoente do fator de base 2 é 3, tá vendo? Qual é o expoente do fator de base 3, no 5 fatorial? É 1. Qual é o fator? Qual é o fator de base 5? Qual é o expoente do fator de base 5? É 1. Então isso é o teorema de Legendre, tá bom? Então deixa eu dar mais um exemplo aqui, o maior para você entender melhor. Vamos então ao próximo exemplo para você entender melhor. Vamos fazer com 20 fatorial. 20 fatorial. O que é o 20? É 20 vezes 19, certo? Vezes 18, vezes 17, vezes 16, vezes 15, vezes 14, vezes 13, vezes 12, vezes 11. Aí vem vezes 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Qual o próximo passo? Transformar todos eles em números primos, tá ok? Os que já são, não tem problema. Por exemplo, o 19 já é primo, né? O 17 já é primo, o 13 já é primo, o 11 já é primo, qual mais? O 7 já é primo, 5 já é primo e o 3 e o 2 já são primos. Então, todos eles já têm, sabemos que já possuem o expoente 1, certo? O 20, o que é o 20? O 20 é 4, o 20 é 4 vezes 5, ou seja, é 2 ao quadrado vezes 5, beleza? O 18 é o quê? É 9 vezes 2, ou seja, o 18 ele é 3 ao quadrado vezes 2. O 16 é o quê? O 16 ele é 2 à quarta, certo? O 15 é o quê? 3 vezes 5. O 14 é 2 vezes 7. 2 vezes 7. 12 ele é 2 vezes 6. O 10 é 2 vezes 5. O 9 é 3 ao quadrado. O 8 é 2 ao cubo. O 7 já é primo. O 6 é 2 vezes 3. 5 já é primo. 4 é 2 ao quadrado. 3 já é primo. 2 já é primo. Vamos continuar aqui. Então o 20 fatorial, o que ele é? Só revisando. Ele, através desse teorema, a gente pega o número fatorial e decompõe em todos os fatores primos, tá ok? Por exemplo, quantos fatores primos possui, de base 2 possui aqui? Então nós temos aqui no 20, ó, 2 ao quadrado vezes 5. Então nós temos aqui, ó, o 2 ao quadrado, que eu vou pôr aqui, certo? Depois aqui no 19 não tem o 2. Aqui no 18 tem um 2, ó. 2 elevado à primeira. Aqui no 16 temos 2 à quarta. Aqui no 14 temos mais um 2. Aqui no 12 temos mais um 2 aqui, certo? Aqui no 10 temos mais uma base 2. Aqui no 8 temos 2 ao cubo. Aqui no 6 temos mais um 2. Aqui no 4 temos 2 ao quadrado. E aqui no 2 temos 2 elevado à primeira. Então o que acontece agora? Mesma base, somamos o expoente. Então vai ficar 2. Ó, temos 2 aqui, mais um 3, mais 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, os expoentes do fator de base 2 no 20 fatorial são o quê? Existe 17 expoentes, tá ok? Agora vamos calcular aqui base 3.
Lembrando que a gente tem que calcular todos os números primos, tá bom? Todos os números primos. Então, no base 3, nós temos, vamos começar lá, vou começar aqui. Temos aqui, no 18, 3 ao quadrado, vezes, depois vai aparecer 3 aqui no 15, vezes 3 a primeira, depois vai aparecer 3 aonde? Desculpa, gente, agora que eu estou vendo aqui, na verdade aqui é 2 ao quadrado, porque 2 vezes 6 é 4. 2 vezes 6, na verdade, é 4 vezes 3. Deixa eu ver se eu... Aqui é 3, tá bom? Porque é 12. Ou seja, então aqui vai aumentar mais uma unidade. Aqui vai ficar 18, tá? Eu poderia parar aqui e editar de novo, mas eu creio que deu para você entender. Tá bom? Então, somando aqui os expoentes do fator 2, vai ser 18, tá? Deixa eu só voltar aqui agora. Então, o 3 agora, base 3, vai ter 3 ao quadrado aqui, vai ter um 3 no 15 e vai ter um 3 aqui no 12. Então, vai ser vezes 3. Aí, continuando, vai ter um 3 aqui no 9, 3 ao quadrado. Aí vai ter aqui mais um 3 no 6, vezes 3 a primeira. E vai ter mais um 3 aqui sozinho. Então, somando, temos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então vai ser 3 a oitava, tá bom? Agora vamos para o 5. Fator 5. Fator 5 ele aparece aqui uma vez no 20. Depois ele vai aparecer uma vez no 15. Depois ele vai aparecer no 10 uma vez. Depois ele vai aparecer no 5 vezes 5. Ou seja, vai ser 5, somamos a quarta, tá bom? Só um pouquinho de paciência, tá bom? Que eu não posso correr para poder você assimilar bem aí, tá bom? Aí, fator 7. Fator 7, ele aparece quantas vezes? O fator 7, ele aparece no 14 uma, certo? E aparece no próprio 7 uma. Então, ele aparece duas vezes, tá bom? Qual o próximo primo? O 11. O fator, aí o fator 11 só aparece uma vez, o fator 13 só uma vez, depois o 17 uma vez e o 19 uma vez, tá? Então, o fator 11 aparece uma vez, o fator 13 uma vez, o fator 13, depois vem o 17 uma vez, o fator 19 aparece uma vez. Então, o número 20 fatorial, o que ele é? Agora a gente vai pegar a multiplicação de todos os fatores primos. Então, o número 20 fatorial, ele é a mesma coisa do que 2 elevado a 18 vezes 3 elevado a 3 à oitava, vezes 5 à quarta, vezes 7 ao quadrado, vezes 11 à primeira, vezes 13 elevado à primeira também, vezes 17, vezes 19. Tá ok? Ou seja, 20 vezes 18, vezes 19, vezes 17, 16, tal. Toda essa multiplicação é a mesma coisa que isso aqui, tá bom? Isso é o teorema de Legendre, tá ok? Só que existe um grande bizu, que eu vou mostrar já aqui para você. Em vez de você passar por todos os processos, se você quiser descobrir já direto quais são os expoentes, basta você dividir esse 20 pelo fator que você quer descobrir o expoente, por exemplo. Aí vou fazer aqui, por exemplo, qual o fator da base 3? Você pegaria o 20, dividiria por 3. Quanto que vai dar? Vai dar 6, certo? 6 vezes 3, 18, sobra 2. Aí o quociente que der, você vai continuar até ele tornar-se menor do que o divisor. Aí você continua aqui por 3 de novo. Por 3 vai dar quanto? Vai dar 2 e aqui vai dar 0. Aqui já não dá para dividir, por quê? Porque o quociente, porque você só pode dividir por 3, porque é a base que você quer descobrir o expoente. Então, em vez de quando você chegar num quociente que é menor que o divisor, você para. Aí o que você vai fazer? Você vai somar os quocientes. A soma dos quocientes é o expoente. Tá vendo aqui, No caso do 3 aqui, no caso aqui vai ser 2 mais 8.
ou seja, vai ser 3 elevado a 2 mais 6, perdão, 2 mais 6, o que vai dar 3 à oitava, que é o que nós já achamos aqui, ó. Tá vendo? Interessante ou não? Deixa eu fazer outra aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. O do vai pegar o 5. Você pega o número fatorial, tá? No caso, o 20, aí você divide por 5. Dividiu por 5. 5 por 20 vai dar quanto? Vai dar 4. 4 vezes 5, 20. Nesse caso aqui, ó, o quociente já é menor que o divisor. Então aqui você não continua dividindo por 5. Aí você para. Ou seja, significa o seguinte, que 5 elevado a 4. Ou seja, o expoente do fator 5 no 20 fatorial é 5 elevado a 4, que é o que nós achamos aqui, ó. Beleza? Vamos pegar o 7 para ver. Aí pega o número fatorial que você está trabalhando, divide ele por 7, vai dar quanto aqui? Vai dar 2, vai sobrar 14, certo? Vai dar 2, 14, vai sobrar 6. Ó, deu 2, o 2 é menor. O fator de base 7, ele tem como expoente o 2. Então, quando der mais de uma divisão, é só vocês somando todos os quocientes que vai dando. Tá vendo? Aqui também, ó, 7 ao quadrado, ou seja, deu esse aqui. E para encerrar, vamos fazer o 18 aqui, ó. O 2 elevado a 18. Vai ficar aqui, ó, 20 dividido por 2. Vai dar quanto? O quociente aqui vai dar 10, certo? E vai dar 0. Ó, 10 é maior, o quociente deu maior que o divisor. Então vamos continuar. Por 2 de novo. Vai dar quanto? Vai dar 5 e vai dar 0. Continuamos, porque 5 é maior que 2. Continuamos sempre por 2, que é a base, o fator que a gente está procurando o expoente dele. 5 dividido por 2 vai dar 2 de novo. Vai sobrar 1. 2 dá por 2, dá para dividir, porque tem que ser maior ou igual para continuar dividindo, tá? Por 2 aqui vai dar 1 e aqui vai dar 0. Aí o que a gente vai fazer, gente? Somamos todos os quocientes, tá? Esse resto aqui não serve para nós. O que vai importar para nós são esses quocientes, somando eles, vai tornar-se o expoente do fator 2. Então, você somando 10, ó, 10 mais 5 mais 2 e mais 1, vai dar quantos aqui? Vai dar 18, que é o que nós tínhamos achado aqui, ó. Tá vendo? Ou seja, o fator 2, ele vai repetir 18 vezes. Isso que significa, que é o que nós fizemos aqui. Beleza? Então eu ensinei as duas maneiras para você. Através do teorema de Legendre e através desse bizu que é dividindo. Tá ok? Agora nós vamos lá na questão da ESA lá para a gente resolver ela, que você vai ver que vai ficar fácil. Se decompusermos em fatores primos o produto dos números naturais de 1 a 200 e escrevermos os fatores em uma única base, ó. Aquilo lá que a gente fizemos lá, uma única base. Então existem vários fatores. A gente vai transformar ele em uma única base. O expoente 5 será. Você lembra que nós fizemos? Então o que ele está querendo saber aqui, ó. Esse produto 1 vezes 2 vezes 3. Opa, deixa eu apagar que esse 3 ficou zoado. Ou seja, 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5, ó, vezes 6 vezes 7, até chegar em 200. Até chegar a 200. Ele quer saber o quê? O fator 5, ele vai ter quantos expoentes? É lógico que nesse caso a gente não vai decompor todos os números como nós fizemos. Eu fiz aquilo só para você entender o que é o teorema de Legendre. Nesse caso a gente vai naquele segundo método que eu passei para vocês, que é o quê? É só, no caso aqui, essa multiplicação de 1 a 200 é o quê? É o 200 fatorial, certo? No exemplo nós fizemos com 20, mas é o 200 fatorial. Ele quer saber os expoentes os expoentes do fator de base 5. Então a gente vai fazer o quê? Vai pegar o 200 e vai dividir por 5. Simplesmente isso. 20 por 5 aqui vai dar 4. Aqui vai dar 40, certo? Aí, lembra que eu falei?
o quociente for maior ou igual ao divisor, a gente continua. Então aqui continua. Vai dar 8. 8 vezes 5, 40. Vai dar 0. 8 é maior, certo? Continuamos. E aqui vai dar quanto? Vai dar 1. 1 vezes 5 vai sobrar 3. O que interessa para nós são a soma dos quocientes que vai se tornar o expoente do nosso fator 5. Ou seja, o 5 ele é o quê? Ele vai ser 40 mais 8 mais 1. 5 elevado a 49, que é a nossa letra B. Beleza? Então, é isso aí. Teorema de Legendre. Tá ok? Então, a nossa aula de hoje vai ficar aqui, porque já está um pouquinho longa. Então, treine, revise essa aula e qualquer dúvida você pode deixar aqui nos comentários aqui, que a gente vai estar atendendo e respondendo a vocês. Tá ok? Então, nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.